Então, mas, tipo assim, tem nações que podem ter países, certo? Um exemplo, Brasil. Certo. Vamos por parte aqui, é o seguinte. O Estado é uma instituição. Nação é uma identidade. Aí eu quero agora mostrar para vocês a diferença entre essas duas coisas. Porque o que o Gustavo falou aí, dos ciganos, com a questão de cultura, língua, essas coisas, fazem parte do elemento que é identidade. Aquilo com que faz com que um veja o outro e sinta e perceba que é um igual a ele, ou que é um parecido a ele. Certo? Então vamos colocar aqui alguns elementos que fazem parte do Estado. E todo lugar que tiver esses elementos é um Estado. Então, começando por corpo jurídico, aqui significa leis próprias. Um outro elemento vai ser território. Um terceiro elemento será sociedade. E, por fim, soberania. Agora vamos acrescentar aqui. Quem exerce a soberania no nosso governo? Nosso Estado Nosso brasileiro. atual seria o presidente? Mas não só ele, né, Gustavo? Sim, Aqui porque nós o nosso temos... país ele não é um país, é absolutista. Então, ele é regido através dos três poderes, né? Então nós temos um Legislativo, governo... executivo e judiciário. Porque tem três os poderes. ministros, tem os deputados, vereadores, várias coisas. Quem compõe a sociedade? O povo. O povo, certo? Então nós temos essas informações aqui. Isso aqui define Estado. Se algum lugar no mundo você encontrar um local que tem um corpo jurídico, tem leis próprias, tem território próprio, tem sociedade, tem seu povo próprio, tem soberania, que é o governo, no caso nosso aqui, os três poderes, isso aqui você tem o conceito de Estado. Beleza? Beleza, meninos? Sim. E, professor, peraí, antes do beleza, os três poderes são... Vamos lá, vamos anotar eles aqui. Os nossos três poderes são... Executivo, legislativo e judiciário. Isso aí. Cada um com a sua função específica nesse processo. Né? Agora, o Brasil, ele é um Estado? O que eu estou te perguntando? Você consegue definir o Brasil, que o Brasil tem... É um Estado e uma nação. Já é uma nação. Mas Sim, o que é uma nação? Vamos definir nação aqui? A nação é a identidade, como o senhor disse. É a cultura, a língua, por exemplo, as vestimentas. Como eu disse mesmo, o senhor citou que é a identidade. Eu citei a cultura, eu citei o povo. Certo. Então vamos colocar aqui algumas características de nação e a gente vai verificar se no Brasil tem isso ou não tem. União humana ou de um povo. Outro elemento que pode colocar aqui seria sentimento de pertencimento. Outro item seria cultura. Língua, no que se refere a idioma. E traços históricos. Pode ser outras coisas mais, né? Mas só para a gente citar, nós vamos citar essas aqui. Vamos pensar aqui um pouquinho. Quais são os povos, né? Quais são os povos que estavam aqui no Brasil, lá no contexto de 1822? Professor, posso citar? Pode citar. Holandeses, né? Portugueses, também tinham os brasileiros de origem,
aqui do Brasil, que no caso aí vinha o sangue dos índios, dos africanos e entre essas questões. Mas basicamente o povo que tinha aqui era o povo brasileiro e o povo português. Basicamente, não levando em consideração holandeses e outras nações que vinham para Não cá, pode colocar. Eu acho que ouro o e da povo exploração. latino-americano, europeu e africano. O que Sim, é sim. latino-americano? Oi? O que é povo latino-americano? É porque a Da América... América Latina. Aí da tem a América América Latina. anglo-saxônica e a América Latina. A América Latina é porque se originou principalmente, é uma das principais características do latim, que as línguas que dominam a América Latina vêm do latim. E Agora, também tem uma diferença política e econômica, que a América Latina foi conquistada para exploração e a outra para economia. Nós temos as nações negras, os negros, nós temos os indígenas, entendeu? Todos eles aqui no Brasil, de forma expressiva, em números. Talvez essa turma aí, os negros e os indígenas, talvez no maior do que os próprios portugueses e brasileiros por aqui, né? E aí, o que você tem mais? Você tem mais os cruzamentos, né? Então, os portugueses que têm seus filhos brasileiros, os brasileiros europeus aí com negro, com indígena, com europeu. Então, aqui você tem os vários cruzamentos desses povos, entendeu? E vai tendo os vários filhos desses povos aí. Então, os filhos de todos eles. A pergunta que eu quero fazer é o seguinte: o Brasil se tornou um Estado. O Brasil se tornou um Estado quando ele se tornou reino. Lembra quando o Brasil se tornou reino? O Brasil se tornou reino lá em 1808. 1808, quando o Brasil se tornou Reino Unido a Portugal e Algarves. Lembra desse ponto na história, meninos? Sim, professor. Então, o Brasil se tornou Reino Unido a Portugal e Algarves. Naquele momento, o Brasil deixou de ser colônia e passou a ser um reino, passou a ser um estado. Só que tudo que nós tínhamos aqui não era daqui, era importado de Portugal. As leis eram as leis de Portugal. O território era um território português por aqui. A sociedade, o povo, aí era essa miscigenação que nós estamos mostrando aqui, né, nesse pontinho aqui, que aí temos portugueses, brasileiros nativos, negros, indígenas, europeus, etc. Então, o povo nosso era um povão mesmo, um povão de vários locais. E a nossa soberania, o nosso governo, quem mandava aqui naquele momento lá? Os portugueses, professor. Não só os portugueses, mas o próprio rei de Portugal. Né? O rei de Portugal era o rei de Brasil. Isso, o Brasil se tornou Estado em 1808 e se tornou Estado independente em 1822. E por isso, então, o Gustavo e meninos que contribuíram nesse ponto aqui, nós temos que tirar esse... Não, podemos deixar aqui, porque o governo do Dom Pedro I tinha o executivo, legislativo e judiciário. Só não tinha presidente, né? Porque ainda não era república. Mas era uma monarquia parlamentar que nós tivemos aqui no Brasil. Então, tá claro para todo mundo essa parte ou não? Eu só estou preocupado aqui, porque na aula presencial aqui, eu tive que explicar uma série de coisas, dar exemplo às pessoas aqui, até que ficasse claro. Aí eu pensei, mas na aula online ninguém perguntava, né? Poucos perguntavam. E o povo, porque não dá, tem muito menino e tal, essa coisa aí. Mas, enfim, nós temos uma miscigenação aqui, né, de povos brasileiros, povos no Brasil, quero dizer, e eu tenho certeza, e você me fala se você acha diferente, se por acaso existia uma união humana aqui no Brasil, em 1822. Com certeza. Era unido? Você achava que eram unidos os negros, os índios, Não. os europeus? Tudo Não, era unido? professor, eu vou falar para o senhor não de forma generalizada, porque desde o início, desde o princípio, teve pessoas que protestavam contra a escravidão e contra essas coisas de... contra os maltratos humanos, vamos dizer assim. Então, professor, eu acredito que, de modo generalizado, não havia união humana, entende? De um modo não inteiramente. Por quê? Havia, sim, aquelas pessoas que protestavam contra a escravidão e a escravatura,
mas havia uma grande maioria que eram a favor. Então, eu acho que de forma, assim, apoiando pelo lado mais, assim, vamos dizer, maior, eu acho que não havia união humana. Porque, certo. assim, a elite era a favor da escravidão por causa de assuntos econômicos. Grandes e até diferenças, mesmo né? o palácio, sim. Certo. Professor Caio, pode falar. Agora eu quero falar com o senhor, deixa? Beleza. Professor, é o seguinte, aqui no Brasil a gente teve uma divisão, não só nesse quesito, tipo assim, de uma pessoa não querer conversar com a outra, ou de não deixar entrar no serviço e tal, mas também a gente teve uma divisão geográfica, professor, que quando os portugueses chegaram lá no Rio de Janeiro, tipo, algumas pessoas que estavam no centro foram jogadas mais para os cantos, formando assim, dando origem às favelas, normalmente. E aí a gente teve essa divisão geográfica, social e... Econômica. Fala outra aí, professor, só essas Econômica? duas. Também. Que é a mesma coisa, né? Social vira o econômico, mas tem esse espacial, né? Divisão espacial da pobreza. Muito bem. Então, veja bem, nós temos um Estado independente, o Brasil se torna um Estado, agora com leis próprias, território próprio, povo próprio, mas nós não temos ainda nação. Por quê? Porque o povo não tem sentimento de pertencimento. O negro, o índio, o branco, eles não acolhem uns aos outros de jeito nenhum, nesse sentido de conflitos que ainda tem. A própria língua, né? O idioma falado, né? A língua portuguesa falada pelos negros escravizados africanos que estavam por aqui, ou pelos portugueses, ou pelos demais europeus, tinha grandes diferenças. E os traços históricos, né? Sim. Professor, a gente consegue ver também na variedade linguística muitas gírias que foram criadas, jeitos de pronunciar palavras diferentes. A gente já estudou isso, se eu não me engano, foi em gramática, se eu não estou enganado, ou produção de texto, não estou lembrado, que, tipo assim, tem lugares do Brasil que fala diferente, que isso pode ter ocorrido por fato histórico, por fato geológico, por vários fatores. E um exemplo, aqui no Goiás, a gente fala muito nós, moço, tem várias coisas que a gente fala diferente. No Sul também, em vários lugares, no Rio de Janeiro. Isso daí eu creio que também foi um dos fatores, né, professor? Foi, com certeza. Né? Então, tá claro aqui a diferença entre Estado e nação, meninos e meninas? Sim. Professor, que o Estado... A identidade de nação ela vai ser construída. Né? Aí nós vamos ver na parte do segundo reinado, na próximo material aí, e vamos ver o tanto de tentativas que fizeram, tanto na literatura, por exemplo, para resgatar uma identidade nacional, e depois tentaram fazer também no período da República, para fazer uma brasilidade, coisa que foi sendo construída, e não dava para ter brasilidade aqui no Brasil no período regencial. Por quê? Porque o nosso governador, o nosso imperador era português. E depois o segundo também português. Aí quando chegaram os primeiros presidentes da República do Brasil, aí sim nós começamos a ter gente mais ligada a Brasil mesmo, para criar essa identidade nacional que a gente vai ter daí para frente. Ok? Essa parte? Professor. Sim. Ok. Senhor, então, só uma dúvida aqui, o senhor me fala se eu estou certo ou se eu estou errado. Que a diferença entre o Estado e a nação é porque o Estado ele é mais, tipo, mais que uma coisa mais organizada, que meio que forma ali uma coisa deles que eles vão governar. Ô Luiz Paulo, deixa eu só te acrescentar uma palavra. O Estado é uma instituição, sabe? Do mesmo jeito que a escola é uma instituição, a igreja é uma instituição, é um local sólido, é um local fixo, que tem ali uma série de elementos que fazem parte. No caso, você está falando, é o que você está falando mesmo sobre o Estado. Pois não, continua, por favor. Certo. E, professor, Tá, beleza, o senhor me corrigiu. O que eu quero é isso mesmo, não, para ver se eu estou certo ou errado. Eu só acrescentei uma palavra, a palavra instituição. Sim, sim. E, professor, agora sobre a nação, é mais um fator de tipo, de poder meio que... Como que eu posso explicar? De uma pessoa, entre aspas, meio que falar e saber que ela é dali. Psicológico. Sim. Está mais na linha social, no sentido de relação social.
Entendeu? Não é imposto. Enquanto... Não é imposto sobre mim a língua. É o português, mas o jeito de eu falar português, eu posso falar o jeito goiano, o jeito mineiro, o jeito baiano. Eu posso falar chiado igual os capixaba e entendeu? E eu falo do jeito que eu quero falar com o meu grupo. Não tem uma língua padrão, entendeu? Então tá mais na linha dos movimentos do vínculo social e do que diz respeito às questões de identidade. Dá para entender a diferença, assim? Dessa forma? O senhor está dizendo sobre o quê, professor? Nação. O conceito de nação. Compreendi. Porque não são elementos fixos. São elementos que a gente tem e eu vejo um gaúcho, eu vejo um baiano, eu vejo um amazonense e eu sei que eles são brasileiros. Entendeu? Mesmo sabendo que a conversa deles é totalmente diferente uma da outra. As expressões idiomáticas são diferentes uma da outra. Mas tem um conjunto de elementos que me faz tão brasileiro quanto eles e que faz com que eles me vejam e me vejam como brasileiro, me reconheçam um brasileiro em qualquer lugar do mundo que nós estivermos. Tanto que hoje, professor, a literatura e os professores de letras, quem está fazendo letras, eles mudaram até de concepção, porque antigamente eles não prezavam, eles eram mais conservadores, e hoje deixaram essa doutrina para trás, porque hoje o que prezam é mais, vamos dizer, entender a mensagem, entende? Da língua. Por exemplo, os baianos sempre está em constante movimento essa coisa da língua portuguesa, em relação à variedade linguística e tudo isso. Então, hoje em dia, o que está dando mais é o contexto do que o senhor fala, do que como o senhor fala. Hoje até está mudando sobre isso. Eu queria avançar um pouco mais aqui, meninos, em acrescentar algumas informações aqui. Então, está claro aqui, Estado e nação. Só para resumir isso aqui, para sintetizar, nós tivemos no Brasil, o Brasil se tornou um Estado independente, mas a ideia de nação do povo brasileiro, né, a nacionalidade do povo brasileiro foi uma coisa construída posteriormente e está sendo construída até hoje. Mas nós hoje já temos um conceito de nação muito mais avançado do que naquele momento lá, ok? Então aí, na mesma ideia de texto aí, vamos colocar o seguinte: o que foi, de fato, a independência do Brasil? De fato, não. Uma informação sobre ela. Independência. A independência, na verdade, meninos e meninas, foi um acordo, sabe? Independência do Brasil foi um acordo com Portugal. Concorda com isso, meninos? Que a nossa independência foi um acordo? Por quê, professor? Porque, assim, vou falar por que não, né? Porque não teve guerra. Não teve uma guerra do Brasil contra Portugal. Teve aquela perseguição do Dom João VI para buscar o Dom Pedro I aqui, por exemplo, né? Mas lá naquela... Mas coisa verbal, né, professor? Uma coisa assim. Aí Portugal demorou um pouquinho, reconheceu. Mas também o Brasil teve que pagar uma multa para Portugal. Uma multa de 2 milhões de libras esterlinas como indenização. Entendeu? Então, o primeiro ponto que a gente tem que pensar é um acordo. Agora, quem é que estava participando desse acordo? Quem que apoiou o Pedrito, o Dom Pedro I, para que o Dom Pedro I se separasse de Portugal? Dona Leopoldina e José Bonifácio, professor. Tá, não, esse é nome de pessoas bem ligadas a ele. Eu estou falando de instituições e pessoas do Brasil, Gustavo. Professor, seria a nação inteira, professor, a nação inteira. Professor, seria o povo rico porque eles queriam ter mais acesso à comercialização? Então vamos lá. Vamos colocar aí. Eu não sei se é o povo inteiro, nós poderíamos colocar como nação, não, professor? Não, porque nem toda nação não estava por dentro disso aqui, não. Tinha pessoas que nem imaginavam o que estava acontecendo aqui no país. Então era específico em grupos liberais e iluministas. Os grupos liberais. Mas assim, né? Mas quem são os grupos liberais aqui? Quem são os grupos liberais, meninos? No caso, os grandes senhores, os engenhos, tinha também aqueles outros estados. Homens de negócio, beleza? Aí você tem fazendeiros, você tem homens de engenho, você tem comerciantes, você tem essa turma toda que tem esse interesse em Brasil se tornar independente de Portugal, pois o Brasil se tornando independente de Portugal, eles podiam fazer negócios com qualquer país
no mundo inteiro, certo? E também vale constar aqui que não só fazer negócios, mas como poder pôr um preço em seu próprio produto também. Exatamente. Sim, porque o preço era definido pela metrópole até então, porque era eles que compravam a matéria-prima e vendiam do valor que eles quisessem. Uhum. Justamente. Vamos colocar aqui o símbolo do dinheiro, porque foram essa turminha aqui que determinou o que aconteceria do Brasil. E aqui, o processo de independência propriamente dito, né, significou então para a gente o rompimento com Portugal. A informação que eu queria colocar era essa. Vamos colocar aqui de azul. O que foi a independência? Foi o rompimento com Portugal, mas nós mantemos, né? Mas mantendo a mesma estrutura de governo e tudo mais, foi mantido por aqui. Essa foi independente. Colocou aí essa informação, menininhos e menininhas? Sim. Acordo Professor com Caio. os liberais e aqui a tese de independência. Né? Eu fiz uma anotação aqui, que essa anotação que eu fiz, eu coloquei que quem estava apoiando, eu queria te perguntar, professor, se eu posso escrever assim, que quem estava apoiando, eu escrevi assim, ó, os homens de negócio apoiaram a independência. Uhum. E tá certo assim? Sim, claro. Aí. Beleza. Apoiaram, e não só apoiaram em todo sentido, viu, Luiz Paulo? E financiaram, né, fizeram... Eu queria perguntar aqui, a gente pode avançar mais uns 5 minutos só para me falar da primeira Constituição do Brasil? Porque você ainda tem 20 minutos de intervalo aí, né? Por então, mim, tranquilo, professor. Então vamos lá. Quem achar que tem que sair, pode sair e depois ver a aula gravada. Agora, quem quiser ficar, a gente vai fazer mais uns 5 minutos, pelo menos, aqui. Só para a gente ver o negócio aqui. Então, gente, foi o seguinte. Professor, sim. volta rapidinho para me tirar um print, eu tava copiando. Tá, vou voltar. Professor, e a chamada? A chamada tá lá, não tá não? Ah, tá, vou pôr lá no grupo, senhores. Essa chamada, eu vou mandar a chamada. Pronto, tirou o print? Agora eu não acho o grupo do 8º ano, porque tem que mandar a chamada primeiro. Aí vai passar os 5 minutos que eu tenho que falar o trem só por conta da chamada. Né, Vitor? Não pode esperar, né, a chamada? Põe a chamada depois, professor, tem nada não. Ah, mas tem que ser na hora, porque esse aqui é... Beleza? Ah, tá bem em cima aqui. Achei. Que já libera quem quer ser liberado. Eu acho que foi. Se não foi, tá indo. Foi. Pode passar, professor. Pronto. Então aqui, veja bem, gente. Vamos colocar o seguinte. As primeiras leis do Brasil, tá? Porque aí agora nós temos o povo brasileiro que pode votar, inclusive, né, Gustavo? Mas quem é que vai poder votar? Então tem que ter um critério. Não pode ser qualquer um. Nunca foi. Por que agora vai ser qualquer um vai votar e participar da eleição? Entendeu? Luiz Paulo, você está com a mão erguida aí, mas vamos fazer o seguinte. Quando você vê uma brechinha, você já pode falar logo, tá? Não, professor, porque eu tinha deixado sem querer a mão levantada. Então, quem ia poder votar no Brasil em 1823 era o voto censitário. Ok? O que é isso, professor? Comprovação de alqueires. Alqueires de terra. Então, só podia votar o sujeito que, por acaso, tivesse tantos alqueires de terra, né? Que fazia participar do processo. Praticamente aqueles que apoiaram, né, professor Dom Pedro, porque a maioria deles eram senhores de engenhos. Mas, por outro lado, para que eles fizeram isso aqui, Gustavo? Para evitar que os portugueses continuassem mandando por aqui. Porque os portugueses que moravam aqui, eles comercializavam aqui, mas a terra deles não era aqui, era lá em Portugal. Certo? Então, ou seja, só podia votar aquele que tinha terra aqui. Aqueles que eram, de fato, os brasileiros, né? Para ter esse rompimento com Portugal, por exemplo. Ok? E aí, o que acontece? Quem é que faz as leis aqui nesse país? Naquela época? Até agora, em qualquer época. Seriam os deputados, o poder legislativo? Isso, poder legislativo.
O poder legislativo do município são os vereadores. Do estado e do federal são os deputados. A Constituição do país, né, é um documento dos documentos, a lei das leis. Quem é que tinha que fazer essa lei, então, gente? Rapidinho. Quem deveria fazer a lei? A Constituição do Brasil, a primeira. Professor, no caso, teria que ser as pessoas mais ricas ou não? Não, por lei, não. Por regimento, não. Seriam os... Professor. Ô, Luiz Paulo, vamos ser bem direto, tá? Por favor, pode falar. Os portugueses. Então, portugueses, não, porque nós estamos rompendo com eles, né? Pois é. Mas quem no Brasil que poderia fazer a lei ou deveria fazer a lei seriam os deputados. Nós já tínhamos aqui uma monarquia parlamentar, entendeu? Já tinha participação, como a da Inglaterra, já acontecia por aqui também. Professor. Entendeu? Então, os deputados tinham que fazer a Constituição. Então, os deputados, o Dom Pedro I falou, deputados, nós estamos aqui, o Brasil agora já é independente, faz aí a primeira Constituição para a gente. Os deputados foram trabalhar para fazer a Constituição para a gente. Só que os deputados, Maria Eduarda, foi colocando leis e regras que estavam meio que diminuindo o poder do imperador e aumentando o poder do povo, a participação do povo no governo. O que o imperador fez? Falou, deputados, vocês podem parar, não precisa continuar com essa Constituição, não. Eu vou fazer uma Constituição que eu sei que dá certo para o país. Aí ele fez uma Constituição e essa Constituição foi outorgada. Quem de vocês sabe o que significa isso? Seria que ela não foi aceita? Ela teve que ser aceita, à força, certo? Mas é o seguinte, se fosse uma Constituição, Gustavo, uma Constituição que fosse os deputados que fizeram, significaria que foi o próprio povo que quis, não é? Porque o povo que é representado pelos deputados. E aí, se fosse dessa forma, ela seria promulgada, ok? Promulgada. Que significa o quê? E essa foi tipo de uma forma autoritária, né? Isso aí. A promulgada seria só o presidente, o que seja presidente, o rei, ele está colocando uma lei que foi pedida pelo povo. Agora, como essa lei foi feita por ele e ele determinou, ela foi imposta pelo imperador. Uma coisa diferente que não tem em lugar nenhum, né? De uma coisa aqui, ó, outorgada significa imposta pelo imperador, certo? Agora tem uma coisa que não tinha em lugar nenhum na Constituição do Dom Pedro I, que era uma coisa que era o poder moderador. Dava para o presidente, certo? Dava para o imperador um quarto poder. O quarto poder, que estaria acima do legislativo. Vamos colocar tudo isso aqui. Acima do legislativo, do judiciário e do executivo. Claro, meninos? Entendido? Tem alguém aí comigo? Eu, professor. Ótimo. Professor, depois você pode colocar... Professor, depois você pode colocar esses slides no grupo? Coloco. Eu vou colocar no blog, né? Bom, eu vou organizar o blog, mandar o link direitinho, vocês vão ter tudo isso lá, tá? Vou mandar assim. Entendeu, menino? Eu vou parar por aqui, tá? Ficou claro? Primeira Constituição foi imposta pelo imperador e o imperador determinou que ele ia ser o poder maior de todos se precisasse. Ok? Professor, era bem controverso isso aí, né, professor? Mas por outro lado, viu, Pedro Luiz Paulo? Ele não tirou nenhum poder dos homens de negócio, tá? Tirou poder dos deputados, etc. Aí. Não é que tirou, ele só deixou lá para que, se for preciso, ele usufrui do poder, né? Mas então, assim, mas os homens de negócio ficaram cada um com aquilo que era de direito, que foi combinado com ele. Meninos e meninas, vamos encerrar por aqui então. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Até a próxima. Então, tchau, tudo bom.